Olá, pessoal. Mais uma vez aqui de volta, o PP para quê? Nosso hangout semanal, dessa vez com o professor Ricardo Limonge, da Fácil FG. Nós vamos dar continuidade à professora Letícia. Tem uma pergunta aí bem interessante para nós, que tem uma pegada bem bacana. Vai lá, professora Letícia. Ricardo, então, pegando o gancho aí do bloco anterior, né, como que você poderia, às vezes, também, né, dar alguns exemplos, sobre as estratégias aí sugeridas nessa área do comportamento do consumidor? Acho que a primeira estratégia é, de fato, elaborar, ou seja, colocar no papel o que quer fazer e tentar medir isso. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu orientei um TCC em que é uma loja de colchões, e a gente estava testando ali os 4Ps, né? Preço, prazo, produto e promoção. E numa discussão especificamente com essa orientanda, ela falou, vamos pegar a empresa e levar tudo para o digital. Tá. Aí depois começou a ver que digital não está fazendo efeito. E aí, por coincidência, naquela época, teve uma promoção de alguns fornecedores, ela alugou um carro de som para passar na região. O carro de som fez aumentar as vendas na região, não o marketing digital. Então, por que eu estou dizendo isso? Como pesquisador ou como consumidor, a gente acha que tudo tem que ir para o digital, mas depende do nicho. Então, tão importante quanto ficar colocando grana no que está todo mundo falando, é pensar qual que é o seu negócio. Aonde que está o meu real consumidor? O Facebook acabou? Será que realmente acabou? Será que o teu público não está lá? Será que o teu público está no LinkedIn, está no Twitter? Então, uma primeiro caminho é, de fato, ter com clareza o que você quer, descobrir onde está o seu consumidor e depois, obviamente, você conseguir alinhar com esse ponto. Um outro caminho também que se torna extremamente importante é tentar fazer com que os próprios consumidores se tornem ativistas da sua marca. A própria Reserva, por exemplo, a Coca-Cola, uma ação bem recente, agora discutindo mais no final do ano, não sei se vocês chegaram a ver, a preocupação não é vender um produto, é vender uma consciência. Eu quero fica com a sua família no final do ano. Então, tudo isso muda bastante também como que as marcas estão mudando suas estratégias para chegar no consumidor. Não sempre um aspecto racional de compra, mas às vezes a consciência vai despertar também uma relação maior. E pegando um gancho aí, professor Ricardo, o que eu tenho percebido muito é que a gente tem, então, a valorização do consumidor, né, cada vez mais, essa centralidade do consumidor, uma valorização cada vez maior da experiência, ou uma cobrança por uma experiência 100% positiva para esse consumidor, e a gente vê esse consumidor também cada vez mais polarizado, vamos dizer assim, direita, esquerda, para lá e para cá, não existe meio termo mais, né? Uhum. Nesse sentido, será que o consumidor está cada vez mais intransigente? O que eu quero dizer com isso? Eu só aceito uma marca que é 100% certa, que sempre acerta, ou ele dá espaço para as marcas errarem também? Ou não? O erro sai caro? Eu acho bacana a pergunta, mas eu não sei se o brasileiro em específico nós temos tanta maturidade para julgar uma empresa. Vou dar um exemplo. Algumas pesquisas na área, por exemplo, de marketing sustentável, especificamente no contexto europeu, se a empresa faz alguma coisa ruim para o ambiente, a empresa é penalizada de maneira brusca no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem casos aqui na região mesmo de empresas que tiveram problemas ambientais e a empresa continua firme e forte no mercado. E aí, o que eu acabo vendo bastante, eu não sei se o consumidor se tornou tão intransigente, mas ele é muito mais infiel. O que mostrou muito agora na pandemia, que o consumidor era infiel, ou seja, ele não está muito preocupado com o esforço que a outra empresa fez. Se não atingiu, se não entregou o que ele queria, não tinha um preço que ele quer, vai procurar outro. E aí a gente volta à discussão da ambiente online, fica fácil de procurar concorrente. Agora, concordo contigo que se a experiência não for realmente marcante, a chance dele voltar é muito ruim. E isso é interessante. Lá em 1998, o marketing criou uma métrica chamada CLV, que é o valor vitalício do cliente. Então, isso muda bem a perspectiva. Então, tão importante quanto captar cliente é manter. E aí a gente tem que equilibrar hoje. Se de fato eu quero esse consumidor, qual o valor que eu estou entregando para ele? E aí, obviamente, vai ser mais exigente, porque ele pode olhar para o lado. A pandemia nos tornou infiéis, então eu preciso agora verificar de fato que eu estou ganhando alguma coisa nessa relação. Muito bom tê-lo aqui com a gente, né? A minha pergunta, na verdade, ela é um gancho lá do primeiro bloco, né? Que é sobre dados, né? A gente finalizou o primeiro bloco falando sobre dados, enfim, LGPD. Eu participo de um projeto junto com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás,
que é justamente a criação de um produto novo voltado para o cliente organizacional. E nós estamos esbarrando num problema que é a formação da cultura de uso de dados, né, para as mais diversas finalidades organizacionais. Como é que está essa perspectiva de criação de uma cultura para um produto absolutamente novo, principalmente voltado para dados? Como é que está isso? Aproveitar a tua pergunta, vou pôr uma reflexão, assim, o que eu estou vendo bastante agora, muito profissional dizendo que faz, mas não entrega nessa área digital. O que eu mais vi no LinkedIn nessa pandemia, todo mundo falar que é especialista em data science e machine learning, mas o cara usa o Excel para fazer as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar efetivamente é como é que essa mão de obra de fato está entregando tudo que promete. São níveis muito diferentes. Levando um pouco agora para o lançamento do produto, as empresas já estão, de maneira bem clara, sabendo a importância dos dados. Agora, eu não sei até onde as empresas, de fato, conseguem ter alguém para controlar a relevância desses dados. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente está fazendo hoje está ficando registrado, né? Então, eu vou num site, eu tenho que aceitar lá o cookie, por exemplo, para gerar os dados. Mas será que a empresa tem inteligência para cima disso? Porque as empresas começam a migrar um pouco, e aí até então não fazia sentido, mas agora faz, você ter uma área de inteligência. Eu acho que o gestor, quem vai de fato lançar um produto, só vai ver valor a partir do momento que ele conseguir falar assim, olha, se você fizer tais e tais aspectos, você vai conseguir ganhar mais. Então, um exemplo. Uma técnica básica que se trabalha em análise de dados é chamada de análise de cluster, ou conglomerado. Basicamente, aquilo vai ajudar você a trabalhar com uma persona, mas não uma persona subjetiva, uma persona a partir dos dados. E aí você consegue ser mais assertivo. Então, essa cultura de dados, eu acho que, a partir da premissa que eu tenho que saber o que eu estou entregando, o que eu estou fazendo, é de fato conseguir mostrar resultado. Porque o pequeno empresário só vai investir no software se ele vê ganho, tá? Uma brincadeira que eu faço com os alunos da administração, no primeiro dia de aula é o seguinte: consultor vai falar que vai mudar a sua empresa, mas às vezes a mudança faz você perder dinheiro. Então você tem que equilibrar efetivamente o que você vai mudar na empresa. Se efetivamente essa mudança, eu vou colocar um monte de sistema, mas você vai ganhar o que com isso? Então a gente tem que pensar, equilibrar um pouco a entrega com a expectativa também de quem está contratando isso. Professor Ricardo, disso tudo que nós conversamos aqui hoje, se você tivesse que nos dar aí, juntando essa questão da pesquisa, do grupo de pesquisa, que me parece que é tão atuante e nós estamos aqui aprendendo tanto com ele, também com a sua experiência no mercado, com os alunos, né, com os conceitos de marketing de maneira geral, 3 lições, se você pudesse nos falar, 3 lições que a gente está aprendendo ainda, acho que ainda, nesse contexto que nós estamos passando agora. Por favor. Acho que o primeiro seria a força dos consumidores. Acho que nós nunca fomos tão importantes. A nossa opinião, o que a gente acha, acho que nunca teve tanta importância. A segunda, de qualquer área que você está, efetivamente migrar para uma área considerando dados, não vai ter como fugir disso. A preparação, por mais que você tenha o dolo de estatística e de dados, mas que você tenha traumas com matemática, tem que superar, porque a tendência é ir nesse caminho. O grande problema é que a gente cria uma barreira sem estudar. É difícil, a técnica todo mundo deve conhecer, né? Hora na cadeira ali, para não falar a palavra do meio aqui, mas você tem que realmente se esforçar. E um terceiro caminho, que eu acho que é extremamente importante, é a rede. Você, de fato, conhecer pessoas, conhecer empresas, e aí as redes sociais ajudam muito. Eu acho que nesse momento de crise, as redes sociais mostraram que realmente não tem limite. Para a questão geográfica, a questão de você fazer uma parceria e você se reinventar. Então, a força do consumidor, esse foco em dados e realmente entender a necessidade de você se relacionar com as pessoas. Ok, muito obrigado. Então, lembre aí, pessoal, 3 desafios, né, que nós estamos aprendendo, que é realmente a força do consumidor / cliente, que é essa expectativa da utilização adequada dos dados e essa questão do networking, né? Isso é um ponto muito importante. Professor Ricardo, eu não sei se você quer deixar aqui as últimas palavras para a gente encerrar o nosso terceiro e último bloco. Não, só para realmente agradecer o convite, eu fico à disposição de vocês, que tenhamos uma parceria duradoura. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela representação aí do programa de pós-graduação, da FACE,
Obrigado também por essa parceria. Obrigado aos nossos professores, Marina, Letícia, Marcilon, Arnaldo, a nossa aluna Vitória, e você que está aí presente conosco, sempre nos acompanhando com as nossas gravações e os nossos hangouts. Então, aproveita, dá um like lá, curte, divulgue, compartilhe, e mais uma vez, muito obrigado por tê-los conosco.